Então vamos lá, pessoal, nossa aula Bible School. Nós estamos falando sobre sintomas de maldição. Sintomas de maldição. E nós vamos falar sobre vários pecados que produzem maldição na vida das pessoas. Nós vamos falar, por exemplo, a diferença entre a profecia e a adivinhação. Nós vamos falar sobre ouvir a voz de Deus, ou do outro lado, do lado trevoso, tenebroso do diabo, a audição mediúnica. Nós vamos falar sobre a visão profética, que é uma coisa de Deus. Por outro lado, Satanás inventa o terceiro olho, ou terceiro olho aberto, uma visão demoníaca do mundo espiritual. Nós vamos falar sobre o arrebatamento de espírito, que é uma coisa de Deus, mas existe por outro lado no reino das trevas a projeção astral, que é você, através de demônios, ter a capacidade de sair do teu próprio corpo e fazer coisas incríveis. Isso é possível e isso existe, tá, gente? Debaixo de ação maligna, demoníaca. Nós vamos falar sobre a cura interior, que é diferente do outro lado, no reino das trevas, a regressão, que também às vezes são técnicas psicológicas e tal. Nós vamos falar sobre enfermidades repetidas ou crônicas sem diagnóstico médico claro, ou seja, que tem uma base espiritual por detrás. Nós vamos falar sobre a esterilidade crônica, problemas na área da reprodução que a pessoa tem, que às vezes tem uma raiz no mundo espiritual através de maldições. Nós vamos falar sobre quadros de desintegração familiar, famílias que se arrebentam ao longo das gerações, ok? Nós vamos falar também sobre insuficiência econômica contínua, principalmente quando as entradas parecem ser suficientes. Quer dizer, aquela pessoa que ganha bem, mas é um saco sem fundo. Nada para na mão dela, sempre está quebrando coisas, estragando, não consegue administrar, é aquele caos financeiro, mesmo às vezes tendo um bom salário. Isso é um sintoma de maldição, ok? Nós vamos falar sobre perdas repentinas, acidentes, cirurgias frequentes, que também podem ser sinais de maldições. Nós vamos falar sobre fracasso crônico, onde muitas vezes dentro da família acontecem histórias de suicídios, tá? Entendendo que o suicídio é o fracasso da alma da pessoa, tá? Hoje mesmo recebi uma mensagenzinha de um amigo meu que estudou comigo lá em Toledo, está passando por crises terríveis de desejos suicidas. Então eu vou tentar ajudá-lo nesse sentido aí, tá bom? Então é importante a gente conhecer sobre isso. Outra coisa, ira incontínua, aquela pessoa iracunda que não se controla, explosiva, destrói a si mesmo e destrói os outros. Pode ser um sintoma de maldição. Nós vamos falar sobre insanidade e colapsos mentais crônicos e cíclicos. Vamos falar cada um deles detalhadamente, tá? Só estou passando o panorama geral aqui para vocês. Ou seja, problemas mentais, problemas psicológicos. Nós vamos falar sobre períodos da memória da infância apagados e tendências ao surto. Olha só, vocês estão vendo? São coisas profundas, coisas que às vezes não tem nada a ver com nós, mas às vezes Deus vai colocar alguém na nossa área de influência para que a gente possa de alguma maneira ajudar aquela pessoa, pelo menos tentar, tá, gente? Você tem que lembrar sempre que toda ajuda depende da pessoa se conectar com Deus e da pessoa querer ajuda, sim ou não? Sempre a chave da ajuda está na pessoa que está sendo ajudada, e é claro no conselheiro que está ajudando, mas principalmente as pessoas têm essa tendência de achar que você é o salvador da vida dela. Você não é salvador de nada. Você é um mediador, você é um ajudador, você é um auxiliador, um moderador. Essa é a palavra correta, que conduz aquela pessoa a Cristo, que conduz a pessoa às verdades de Deus, ao confronto diante de pecados, de situações que precisam ser resolvidas na vida das pessoas. Amém? Mas a chave sempre está na pessoa. Eu sempre falo isso no gabinete. Às vezes a pessoa entra lá dentro achando que o pastor Giovanni é o salvador da vida dela. Não é. Sou um conselheiro, sou um ajudador. A chave está na
pessoas. Eu sempre falo isso para ela, a chave está em você. A resolução dos meus problemas está na minha vida. A resolução dos seus problemas está na sua vida. Quero te ajudar a resolver esses problemas em Deus. Sempre lembrando que quando nós estamos falando de aconselhamento pastoral, nós estamos falando de conectar as pessoas em Deus. E entender que de Deus, é em Deus que nós temos a fonte de todas as bênçãos. Da onde que vem a maioria dos problemas humanos, gente? Vem do quê? Das pessoas se afastarem de Deus, que é a fonte de todas as bênçãos. É claro que também nós já falamos, vamos sempre estar repetindo, existem problemas que não são espirituais, existem problemas que são biológicos, são medicinais, né? São orgânicos, são às vezes hormonais, que daí não tem conotação espiritual, tem que ir para o médico, né? Tem que fazer um tratamento biológico, é bios, é vida, é corpo, mas até disso Deus também pode operar milagres e maravilhas. Sim ou não, gente? Deus faz milagres? Sim, pode fazer milagres biológicos também. Só que é importante, sempre que a gente vai frisar aqui, porque vocês vão ver que esse material é um material bem equilibrado, né? Nós vamos falar sobre isso. A gente sempre fala que questões que não sejam espirituais, você precisa de ajuda de pessoas naquela área específica, seja psicológica, seja médica, seja psiquiátrica, seja o que for. Às vezes você precisa de auxiliares nessa questão quando não é espiritual, ok? Nós vamos falar sobre transferência familiar de comportamentos e vícios, muito comum nos dias de hoje também. Quadro familiar crônico de mortes prematuras, viuvez e perda de filhos. Nós vamos falar sobre a 13ª, cadeias pecaminosas de caráter hereditário, pecados que vão se perpetuando ao longo das gerações, destruindo a vida das pessoas e as famílias. E 14º problema, problemas anormais e desvios na área sexual, que é o mais comum nos dias de hoje, tá bom? Talvez o maior dentre os sintomas de maldição. Então vamos lá, página 54. Todo mundo entendeu até agora? Alguma pergunta? Vocês a qualquer momento vocês podem levantar a mão e fazer uma pergunta, tá? Pastor, não entendi isso aí, fala. Pode, tá. Tá muito frio? Deixa só aquele lá. Vou baixar, né? Deixa só aquele lá, que isso aqui é mais barulhento. Vamos lá então? Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o problema de espiritualizar o natural, eu já falei um pouquinho sobre isso, e de naturalizar aquilo que é espiritual. Nós vamos falar sobre isso. Esse é um dos grandes problemas do cristianismo, é as pessoas aumentar uma coisa que é pequena, ou às vezes uma coisa que é grande, tratar como se não fosse nada. Vocês sabem que à luz da palavra existem dois mundos. Qual é o primeiro mundo? O mundo natural, ou também conhecido como mundo físico, visível, né? Palpável, material. Isso aqui está no mundo físico, natural, material. Eu posso pegar, ele é palpável. E existe um outro mundo, a Bíblia diz, que é o mundo o quê? Espiritual ou sobrenatural. Dentro da filosofia, das ciências humanas, é chamado de metafísico, ou seja, meta que está para além do físico, do mundo físico, ou supranatural, também é conhecido, tá? Vocês estão vendo que tudo é conceitos que a gente está passando aqui: sobrenatural, mundo espiritual, metafísico ou supranatural, tudo é a mesma coisa, só que com nomes diferentes, tá bom? Mundo físico, mundo natural, mundo, o que mais que a gente falou? Físico, natural, material, é a mesma coisa, é um mundo palpável, é um mundo que vocês estão, que eu estou vendo vocês estão me vendo, vocês podem me pegar, né? Um pode tocar no outro aqui, é o mundo palpável, é o mundo visível, é outra palavra que faltou. O invisível é o espiritual, e o visível é o mundo material. Tá bom? São termos semelhantes da mesma coisa.
Todo mundo entendeu isso aqui? Vamos lá então. Vamos lá, extremos perigosos e perigosos extremos com relação a isso. Os maiores inimigos no campo da batalha espiritual são os extremos que procedem de um discernimento imaturo, gente. Olha, isso aqui é muito importante. O que mais nós vemos hoje são pessoas que não sabem discernir as coisas. Tá bom? Lá em 1 Coríntios capítulo 2, a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele por ninguém é discernido. Isso é válido para as mulheres também. Amém? Amém. Fala comigo. A mulher espiritual discerne todas as coisas, mas ela por ninguém é discernida. O que significa isso, em outras palavras? Significa que aquele que tem essa capacidade de entender o mundo espiritual e o mundo natural, ele tem a capacidade de separar e dizer: não, isso é do diabo, isso é do homem, isso vem de Deus. São as três fontes de poder: o homem, Satanás e os demônios, ou então o poder vem de... O ser humano tem poder também, gente. Sim ou não? Com certeza. Claro que tem. Tá aí os coaches para falar sobre isso, né? Aqui agora é moda, né? Os coaches e tal, poder da mente, não sei o que, papapá, positivismo e não sei o que. Confia muito no próprio poder. Não. Até certo grau é até legal, mas quando coloca a confiança só no homem, biblicamente falando, aí já está errado, tá? É claro que o homem tem que reagir à vida, aos problemas, tem que pensar positivo, né? Tem que ter uma visão otimista da vida. Isso não tem nada errado. O homem e a mulher de fé tem que ver o mundo assim, né? Tem que ver as coisas boas do mundo, mas também tem que ter discernimento do que é do mal, do que é sobrenatural, do que vem dos demônios, do que vem do homem. Por exemplo, se você não entender, reconhecer o poder humano, às vezes você pode ser manipulado por alguém. Sim ou não? Tem gente que é boa de lábia, tem gente que com a lábia consegue manipular qualquer pessoa. E se você não tiver discernimento, você vai entrar nessa ladainha, e quando vê, já está sendo escravizado na sua alma por um ser humano que está usando o poder humano para te escravizar. Nós vamos ler aqui. Está aqui o texto na página 55. Presta atenção, fala sobre isso. Página 55. Olha o que a Bíblia diz aqui. E está falando sobre isso, manipulação humana. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, ou então culto de anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais estas coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Queria destacar aqui só o comecinho: ninguém vos domine ao seu bel prazer. O que nós estamos falando aqui? De manipular. Tem muita mulher que é fera em manipulação. Tem muito homem que é fera em manipulação. Vamos dar um exemplo da história. Adolf Hitler. Sim ou não, gente? Ele tinha poder, ele tinha lábia, ele enganou a nação mais inteligente do mundo, gente. Enganou a nação inteira, praticamente. E já estava tomando conta de toda a Europa. Então, ou seja, foi um manipulador de carteirinha. E muitos outros personagens na história, né? Também é outro exemplo, né? Usou o seu poder ali religioso, a influência sobre as pessoas, para abusar de mais de 200 e poucas mulheres. Então esse perigo, gente, tem em qualquer esfera da sociedade, até no ambiente religioso.
Até dentro da casa tem isso. Tem muita mulher que manipula o marido, manipula os filhos, filho que manipula pai e mãe, marido que faz a mulher comer na mão dele e tudo tem que ser do jeito dele. Isso é manipulação. E gente, por trás de todo manipulador existe um espírito maligno, demoníaco. Por isso nós precisamos aprender essas ferramentas. De trás de todo, o choro pode ser uma manipulação, a risada, a ironia, o forçar a barra com alguém, desrespeitar alguém, isso é manipulação. Todo dia no ouvido do marido. Pagação na orelha, exatamente, é manipulação, né? Por exemplo, um casal, né? A mulher usar o sexo como instrumento de manipulação. Não, se você não fizer o que eu quero, 1 mês de molho, é manipulação. O homem usar o dinheiro é muito comum. Ó, se não fizer o que eu quero, não vai ter a mesadinha. Então nós temos que prestar atenção nessas coisas. E olha o que a Bíblia diz: ninguém vos domine ao seu bel prazer. Deus é totalmente contra a manipulação. Satanás é o manipulador por excelência de carteirinha, e ele é o pai da manipulação. Todos nós estamos suscetíveis a cair debaixo da manipulação de alguém. Por isso nós precisamos de discernimento. Amém? Sim, pastor. Fala. É por isso que ele manipulou a Eva, né? Exatamente. A serpente, Satanás, o corpo da serpente, manipulou Eva. Eva manipulou Adão e assim foi. Adão quis manipular Deus, mas não conseguiu. Deus confrontou o pecado e lançou a maldição sobre os 3, porque quebraram uma lei de Deus. Tá bom? Muito bem colocado. Muitos libertadores neófitos, ou significa novatos, podem sutilmente ou desenfreadamente permitir orgulho espiritual e um legalismo insuportável. Todo mundo sabe o que é legalismo? Hein? O que é legalismo, gente? O que é legalismo? Vamos ver se vocês sabem. Voltamos para 54. Eu só li ali como texto base para nós, tá? Voltamos para 54. O que é legalismo, gente? O que é uma pessoa legalista? Exatamente, exagerada quanto à questão legal, a lei. Não que a lei seja uma coisa ruim, mas é aquela pessoa que quer doutrinar todo mundo, quer ensinar todo mundo, não é ensinável geralmente, pensa que é perfeita, exige dos outros uma perfeição que nem ela tem, é frustrada consigo mesma e lança sua frustração sobre os outros. É ótima para criticar, apontar o dedo para os outros, e é horrível para reconhecer seus próprios erros e as suas falhas. Legalismo. Às vezes nem sabe o que é isso. Às vezes nem sabe, mas age como um legalista. Um exemplo, na época de Jesus, os legalistas eram quem? Os escribas, saduceus e fariseus. Perseguiram Jesus a ponto de querer matar o profeta, gente. De querer e forjar a morte de Jesus. Quem foi que se levantou para que Jesus fosse crucificado? É claro que Deus tinha um plano maior, fazia parte do plano da salvação, tal. Deus estava no controle de todas as coisas. Deus não foi pego de surpresa. Jesus entregou a sua vida por amor a nós. Mas teve um instrumento satânico ali, um grupo de satanistas, em outras palavras, legalistas, que se levantaram contra o Messias de Israel. Sim ou não? Olha o perigo disso, gente. Então nós não podemos ser legalistas insuportáveis, como está aqui. É assim que tantos se escandalizam, deslocando-se para um outro extremo do raciocínio, que antagoniza com a necessidade de um padrão de aconselhamento na libertação, depreciando o legítimo conceito de batalha espiritual, gerando ênfases equivocadas, confusão na vida das pessoas, críticas prematuras, divisão e até heresias teológicas que se inspiram na divergência e nas frustrações. Geralmente assim, é o que eu falei, o legalista, ele é frustrado com ele mesmo, e aí ele tenta lançar suas penumbras, né, suas mazelas, as suas frustrações, apontando o dedo para o outro. A gente não esquece que quando a gente aponta o dedo para alguém, tem pelo menos 3 dedos apontados para nós.
Nós mesmos, né? Olha só, pode ver. Se aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos virados para você. Até quando a gente aponta, a gente tem uma lição a ser aprendida. Ou seja, sempre a nossa dívida será maior do que a que o outro tem com a gente. Não é à toa que Jesus falou, né? Antes de tirar o cisco no olho do teu irmão, tira a trave primeiro que está no teu. A gente é bom pra caramba para achar o cisco do irmão, mas nós somos horríveis para achar a trave nos nossos olhos, na nossa própria vida. Entendeu? Então quem perde tempo querendo achar defeito nos outros é porque ainda não entendeu a sua própria pecaminosidade e geralmente está lançando as suas próprias frustrações para cima das pessoas ao redor. Não deixe que as pessoas façam isso com você. Amém? E nem faça isso com as pessoas. Também pode ser um instrumento de manipulação. Todo mundo está entendendo, gente? Vocês estão vendo aqui nesse pequeno trechinho, olha quanta coisa a gente já falou. São coisas profundas. Sim ou não? É verdade ou não? É isso aí. Vamos lá. Então, o primeiro ponto que nós vamos abordar é a tendência das pessoas, é o equívoco de querer espiritualizar aquilo que é natural. Lembrando sempre que o espiritual é um mundo sobrenatural, invisível, metafísico, supranatural, como nós falamos, né? No termo científico é falado isso. E o natural é o mundo físico, visível, é o mundo que se pode ver e pegar, concreto, o mundo concreto. Ok? Todo mundo entendeu? Então tem gente que quer espiritualizar aquilo que não é espiritual, é natural. Nós vamos entender isso aqui. Pessoas ainda novas na fé ou emocionalmente imaturas tendem a supervalorizar as manifestações demoníacas. Por exemplo, achar que tudo é diabo, tudo é demônio. O cara tem uma falha terrível de caráter, ele não assume a sua responsabilidade, reconhecendo que a falha está nele, ele sempre joga a culpa no diabo. O diabo é o costa larga. Ai, pastor, eu caí porque sabe, né? O diabo me tentou. O diabo, irmão, quem falhou foi você. O diabo pode até ter te tentado, mas quem fez a escolha consciente, equivocadamente, foi você. E nós, como conselheiros, a gente vai ter que confrontar isso na vida das pessoas. Isso aqui tem muito, principalmente nos meios pentecostais. Achar que tudo é vaso, é óleo, é anjo, é diabo, é demônio. Espiritualizar aquilo que é natural. Não, você que foi sem vergonha, você que mentiu para fulano, para ciclano, você que passou as pernas, você que deu um cheque e não pagou.